Saudade da igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Motivo de alegria, mais uma manhã na presença do Senhor, para louvar e agradecer ao seu santo nome. Desde já eu pergunto nessa manhã, quantos estão felizes com Cristo? Aleluia! Quantos estão se preparando para o encontro com Deus? Olha bem, nós louvamos que vamos adorá-lo quando o encontrar, mas não é proibido enquanto ele não vem adorar ele não, viu, igreja? Fique-se à vontade para adorar ao Senhor, porque aqui nós temos liberdade, o Espírito ainda está na terra. Amém? E enquanto o Espírito está na terra, podemos adorá-lo, porque vai chegar o tempo que ele vai se retirar. Aí quando ele se retirar, Jesus então vai vir buscar a sua igreja. Então a igreja parece estar um pouquinho cansada por o final de semana prolongado, não foi? É de você que deve ter trabalhado muito esse final de semana, por causa essa daí eu sei, trabalhou muito, mas renova tuas forças essa manhã. Amém, igreja? Desde já eu convido a igreja a abrir as vossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 24. Só deu Lucas essa manhã aqui. Lucas 24. A partir do 13, estava ali olhando as duas irmãs ali, né? A gente olha praticamente as duas do mesmo tamanho. Aí a maiorzinha, que eu falando assim para dizer assim, Deus, que coisa linda, ainda que sejamos pequenos aos olhos humanos, ou tenhamos pouca força, mas ainda temos força para ajudar uma outra pessoa ou cuidar de uma outra pessoa. Reparou isso? Eu estava ali observando que por mais que tenhamos necessidade ou dificuldades, mas ainda tem alguém que ainda precisa da gente, ou que ainda está pior do que a gente. Eu estava olhando as duas, praticamente a mesma força, o mesmo tamanho, mas a maiorzinha se viu numa obrigação de cuidar da menorzinha. Coisa mais linda de poder, ela que precisando de ajuda e ela ajudando ali, segurando, cuidando, assim que aprendamos. E ainda que nos sintamos pequenos, né, necessitados de alguma coisa, porque muitas das vezes nós estamos precisando, mas ainda assim temos o que dar, irmãos. Ainda assim temos o que dar. Independente de qualquer coisa, seja o que for. Às vezes estamos precisando de um abraço, mas tem alguém que ainda está mais necessitado do que nós. Às vezes estamos precisando de uma palavra amiga, mas tem alguém que está sempre mais precisado do que nós. Então nunca se limite, nunca se sinta incapaz, porque você sempre vai ter algo para dar. Amém? Todos encontraram Lucas? Nós vamos ler a partir do 13. E vai falar justamente deste dia glorioso, e depois nós vamos dar uma passeada para podermos nos fortificar. Diz assim a palavra do Senhor: e naquele mesmo dia, dois deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém, e iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então, ele lhes questionou: o que vos preocupa? E sobre o que ides discutindo durante vossa jornada? E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe: és o único, porventura, que não estando em Jerusalém, ignora os acontecimentos desses últimos dias? Ao que lhes indagou: quais? E eles começaram a lhe explanar: ora, o que ocorreu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte
fosse ele quem havia de trazer a total redenção a Israel. Mas hoje já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. É verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram, porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos que lhe asseguraram que ele vive. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Diga assim, ele vive. Tem convicção disso, não temos? Temos convicção e certeza disso. Mas vamos passear aqui um pouquinho. Nós estamos diante de um relato que eu acho bastante interessante quando eu leio a passagem do Senhor. Porque muitas das vezes isso acontece dentro da igreja. Aqui Jesus já tinha ressuscitado, já tinha se passado, era o domingo de Páscoa. Mas vamos passear um pouquinho, porque Jesus é conhecedor de todas as coisas, de todas as necessidades e de tudo. O Senhor conhece. E eu quero hoje falar a respeito de esperança e perspectivas de vida diante do Senhor. Porque quando pregamos Jesus, tirando a parte da salvação, nós pregamos a um Deus vivo e eficaz, a um Deus, como já disse aqui, com propósito e que faz todas as coisas. E um Deus que cumpre suas promessas, porque a palavra do Senhor diz que Ele é fiel para cumprir. Mas antes de tudo, um Deus que nos trouxe a salvação, né? E é através desse feito dele que nós vamos alcançar. O Diácono Batista estava aqui falando a respeito de uma pergunta, de uma indagação que foi feita a ele. E por esses dias eu também me confrontei com alguém justamente disso. Porque Deus atende às orações de uma pessoa que ainda não confessou a Cristo Jesus. Deus age de misericórdia, Deus faz milagre na vida do ímpio, faz sim. Mas a maior promessa que nós como cristãos temos só é cumprida na vida daquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, que é a salvação. Essa só tem quem aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador e o confessa diante dos homens. E Jesus veio justamente para cumprir a lei e trazer essa salvação para os judeus. O que eu acho interessante quando lemos a passagem de Jesus, quando vemos os seus feitos, e quando nós vamos ler desde quando ele começou o seu ministério, foi que o povo para quem ele foi enviado foi o primeiro a negar. Em relação, por quê? Porque Jesus começou a confrontar com aquele povo em relação às coisas erradas que eles faziam. E eu estava em casa ao ler isso aqui, estava imaginando que nós somos assim. Nós somos do tipo de pessoas, não sei, né? Vocês agora já são rodadas. Que quer ver uma coisa? Comece a andar. Você é uma pessoa que faz muitas coisas erradas. E você tem um amigo que é bem achegado de você. E aí seu amigo anda sempre com você. Mas tudo que você faz, o seu amigo te corrige. Diz que é errado, diz que você está trilhando no caminho errado. A primeira coisa que você vai querer fazer é o quê? Se afastar do seu amigo, porque você vai logo dizer assim: essa pessoa, tudo que eu faço, questiona ou é do contra. Porque estamos com cegueira, estamos presos, nem tudo a gente quer aceitar, nem todas as correções nós queremos em nossas vidas. E para entender isso, nós vamos entender a partir do capítulo 19. Que a palavra do Senhor vai dizer que Jesus chama seus discípulos e manda que eles vá até Jerusalém, procure um homem, para que ele preparar-lhe a ceia, para que ele vá até a casa dele, juntamente com seus discípulos, ceiar. A palavra do Senhor vai dizer que quando Jesus está adentrando a cidade, é por isso que é conhecido domingo passado como domingo de Ramos. Essas pessoas aceitam Jesus com festa. A Bíblia vai dizer que quando Jesus está entrando na cidade, aquele povo alvoroça, fica alegre, fica eufóricos e começam ali a forrar o caminho por onde Jesus vai passar com folhas verdes, com galhos de palmeira
imaginei que fosse da maneira deles. E muitas das vezes, nós queremos aceitar Jesus, queremos viver o Evangelho da salvação, mas queremos viver do nosso modo, do nosso jeito. A palavra do Senhor então vai dizer que Jesus começa o seu ministério, porque o próprio João Batista, quando ele começa, ele vai chamar o povo ao arrependimento. E Jesus agora vem apontando dentro de Jerusalém as coisas que estavam erradas. Começou pela edificação do templo, porque a palavra do Senhor vai dizer que quando ele entra e vê que no templo estava havendo um mercado, né, de trocas, né, de venda e venda, de favoritismo, Jesus começa a quebrar tudo. Daí por diante ele começa a confrontar com os doutores da lei, começa a confrontar com os saduceus, com os fariseus, mostrando para eles aonde estava o erro de cada um e a maneira como eles adoravam. Jesus agora já não é mais tão querido. Jesus agora já não é mais tão bem visto. Já não é mais o rei que agradava a todos. Começa então a perseguição. Mas antes disso tudo acontecer, eu acho lindo, porque quando nós chegamos no capítulo 19, no versículo de número 41, Jesus vai chorar sobre Jerusalém. E por que ele chora? Porque o desejo do Senhor, a vontade do Senhor é salvar. A vontade do Senhor é que nossos corações verdadeiramente venham ser transformados e deixemos nossas práticas de engano e de pecado. A palavra então diz que ele vai olhar para Jerusalém e vai dizer: se tu soubesses a paz que eu tenho para vos dar. E quantos de nós estamos dentro da casa do Senhor e não temos a paz que Jesus quer nos dar? Porque nós não deixamos ele verdadeiramente entrar e governar a casa que é dele. Porque nós dizemos que somos templo e morada do Espírito Santo. E ele agora diz para Jerusalém: porque vós estão cegos, vocês não conseguem enxergar aquilo que eu tenho para fazer. E nesta manhã, nós que já estamos trilhando esse caminho, não deixemos que a cegueira espiritual tome conta de nós, nos tirando da posição que o Senhor quer nos colocar ou já nos colocou. Aleluia. Que possamos ter os nossos olhos abertos, que possamos pedir ao Senhor que o sacrifício do qual ele ia se submeter, quando ele chegou para Jerusalém e falou para Jerusalém: olha, eu vim para vocês para trazer salvação, eu vim para vocês para mudar histórias, mas é necessário que vocês tenham. Eu costumo sempre dizer, irmãos, Jesus está pronto para fazer, mas se faz necessário, nós queremos. Ele não faz nada que não deixemos que ele faça. Qualquer coisa em nossas vidas, Jesus só vai fazer se dermos o primeiro passo para que ele faça. Ele se apresentou para Jerusalém. Ele entrou dentro de Jerusalém, mas se fazia necessário Jerusalém aceitá-lo da maneira como ele era. Por isso agora se levanta, e os mesmos que agora estenderam o tapete para que ele entrasse, seriam os mesmos que iriam crucificar. Né? E muitas das vezes é assim. Se eu perguntar quantas pessoas já desistiram da caminhada porque não aceitaram ou não se sujeitaram a mudanças cobradas pelo próprio Senhor. Porque às vezes se torna dolorido abrir mão do meu eu, do quem eu sou, por amor ao Evangelho. Porque não é fácil. Mudanças não é fácil. Quem dizer que é mentira, porque não é fácil. E se torna muitas vezes mais fácil desistir do que perseverar.
continuar com o propósito e com o plano de Deus que iria salvar a mim e a você. Aleluia. Seria fácil se ele chegasse naquele momento e dizer: pai, eu não vou mais cumprir, eu não vou mais adiante. Ele poderia fazer porque ele tinha um livre-arbítrio. Mas naquele momento, ele se coloca diante do pai e diz: mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. E se deixou sujeito a padecer pelo meu pecado, pelo seu pecado. Porque ele viu, ele sentiu antes, quando ele entrou em Jerusalém, que não era por merecimento daquele povo, porque ele viu que as sebes daquele povo eram uma sebes dura. Porque nós não somos nada, não temos valor algum diante de tudo aquilo que fomos, mas mesmo assim, ele pagou um preço por nós. Preço de morte, preço de cruz, para nos libertar e para dizer: eles não podem até, Senhor, não fazer nada e não querer nada, mas eu vou fazer, eu vou ser o sacrifício vivo, para aquele que crê, aquele que aceitar, possa herdar a vida eterna e ter seus pecados perdoados. Foi por um amor imenso que ele fez isso. Jesus agora, quando chega para seus discípulos e fala sobre o plano que estava para ser concluído, para as coisas que estavam para acontecer, a palavra do Senhor então vai dizer que agora se cumpre tudo aquilo que Jesus falou. Pagou o preço, foi crucificado, agora, mas ele tinha dito para os seus discípulos: vai acontecer dessa maneira, mas no terceiro dia o Filho do Homem ressuscitará. Ele falou, e agora passa-se o tempo, acontece do jeito que Jesus falou. Jesus é crucificado por aqueles que o receberam com tanto louvor. Mais adiante, cumpre-se os 3 dias e ele ressuscita de entre os mortos. Jesus agora está no meio dos seus discípulos, porque a Bíblia diz que ele era também, que esses dois também eram discípulos. Mas vamos ver agora a conversa deles dois. Já não acreditava, já estava agora menosprezando tudo aquilo. Ele dizia que era, ele dizia que ia acontecer. A palavra do Senhor vai dizer que eles ainda dizem: olha, as mulheres que o seguiam foram ao túmulo e disseram que eles ressuscitaram, mas a incredulidade já tinha entrado no coração. Crer é difícil, irmão, mas para a incredulidade entrar, basta um piscar de olhos. Por isso que temos que tomar cuidado com tudo aquilo que o Senhor já falou para nós. Nos últimos tempos eu estou vendo muitos crentes perdendo a visão de que o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. Ainda que muitos tenham por tardio, eu ainda digo: Deus a qualquer momento, Ele diz que vai ser igual nos tempos de Noé. A gente pode estar aqui agora nesse momento e de repente a trombeta soar. Mas muitos não estão crendo. Muitos já não têm mais essa esperança. Mas assim como foi com esses discípulos que estavam no caminho de Emaús, e o Senhor já tinha dito lá atrás: eu vou encontrar com vocês no caminho para Emaús. Ele ainda disse para onde ia, e quando ele chega, a incredulidade está no coração, a tal ponto, não só a incredulidade do coração, como também cegueira espiritual. Que a Bíblia diz que Jesus está do lado conversando com eles, e eles não conheceram Jesus. Será que estamos preparados para realmente encontrar o noivo?
sobre as nuvens, porque cada um tem uma visão de como vai ser o arrebatamento. Se eu perguntar aqui, cada um tem uma visão diferente. Na hora do louvor, a gente fecha os olhos e cada um, se eu for perguntar, cada um aqui visualizou de uma maneira, porque não sabemos ao certo como vai ser. E se de repente eu estiver andando por um caminho como estavam esses discípulos, ou eu estiver sentado aqui, Jesus chegar aqui e tocar: sobe, minha filha. Será que eu vou saber quem é Jesus? Será que eu vou verdadeiramente conhecer e saber que é o tempo do Mestre? Será que estamos sabendo interpretar os tempos? É uma reflexão, porque nós precisamos entender que precisamos nos avaliar como cristãos, como estamos, porque esses discípulos, eles estavam do lado contando a história. Eles estão dizendo: olha, ele nem disse que vinham, eles estavam acontecendo do jeito que Jesus falou. E eles estavam desapercebidos. Sinais tiveram, porque eles mesmos vão dizer, as mulheres foram ao túmulo e disseram que ele havia ressuscitado. Aí os pontos vão se juntando. Poxa, as mulheres falaram que ele ia ressuscitar. Já se passaram 3 dias e ele disse que no terceiro dia ressuscitaria e que ele nos encontraria a caminhos de Emaús. Aí agora as coisas estão acontecendo, Jesus está do lado e ainda assim não perceberam. Forte, né? Precisamos tomar cuidado com a nossa cegueira espiritual. Precisamos tomar cuidado com aquilo que temos crido e temos deixado, aleluia, tomar conta do nosso coração. Precisamos tomar cuidado com a falta de esperança de que o Senhor é o mesmo que falou e que vai cumprir. E não sairmos da posição que Ele nos colocou. Não vê o que aconteceu, é a indagação. O que fizeram com Ele? Mas Ele não teria que ser crucificado? Por que o espanto? Foi por nós. Mas quando o feito se tornou verídico, depois que ele se apresentou, ele vai dizer: Jerusalém está certa. Jerusalém não tem paz. E a cegueira permaneceu dentro de Jerusalém. Aleluia. E ele vai dizer assim: porque não reconheceste a maravilha e a oportunidade que estiveste com a visitação de Deus. Versículo 44, parte B. Eles não conseguiram reconhecer. Mas essa manhã eu creio que tem crente aqui que tem reconhecido que tem um Deus fiel cuidando de todas as coisas em tua vida. E tem um Deus fiel que está no controle de tudo. Ainda que as adversidades, que as coisas digam ao contrário, não deixe que a esperança morra dentro de você. Não deixe que a convicção e a certeza dessa fé que você hoje, aleluia, professa, venha cair. Mas que você possa continuar rumo à salvação. Porque não existe outro caminho. Não existe outro lugar. Porque nós não sabemos, ele diz que o dia e a hora que ele vai vir, nós não sabemos. Mas nós sabemos sim que teve um homem que sem merecer nada pagou um preço alto para que nós pudéssemos dizer que somos salvos em Cristo Jesus. E esta salvação está nas nossas vidas, nos nossos meios. Quer ver uma outra coisa que eu acho interessante? Chegamos à época da Páscoa, e se, não sei aqui quantos, mas se eu perguntar, quantos verdadeiramente sabem qual é o sentido da Páscoa?
Já tentou? Não, né? Não crie seus filhos presos em uma mentira. Aleluia. Não crie seus filhos, porque nós, como cristãos, aleluia, precisamos entender que a verdade ela tem que ser apregoada sobre a vida das crianças. Quantos estão criando seus filhos? Cristãos que estão dentro da casa do Senhor e fazendo as coisas completamente diferentes. Essa criança já entende. A filha dela está crescendo. Se ela começar de agora a cortar determinadas coisas e ensinar o verdadeiro sentido do que é a Páscoa para os seus filhos. Cristãos que estão deixando seus filhos crescer na base do engano. E que quando for amanhã, talvez seja irreversível mudar o que o Senhor está dizendo. Ensina ao teu filho a verdade e não o engano e nem a mentira. Se eu perguntar quantos pais e quantas mães, eu não sou contra o chocolate não, meu irmão. Sou contra não. Mas quando dá o chocolate, dá dizendo que isso aqui é chocolate. Não tem nada a ver com a Páscoa não. Não tem nada a ver com aquilo que temos e que nós hoje estamos reunidos aqui para dizer que o nosso Redentor vive. Não é com enganos. Por dois motivos. Porque a palavra do Senhor diz que nós nos fazemos mentirosos e somos. E a partir do momento que nós aceitamos dar para os nossos filhos ovo de Páscoa, dizendo que é coelho, é duas mentiras. Eu nunca vi coelho na minha vida botar ovo. Ainda por cima de chocolate. Se vocês estão nessa ideologia, esquece. Esquece. Vocês estão rindo, né? Vocês estão rindo, né? Mas me diga, quem já viu o coelho botar ovo aqui? Só abre que bota ovo. E o ovo que abre vai comer de chocolate. Vai ser toda mentira. Vai comer ovo para ver se é de chocolate? Vou dar a vocês, viu? Eu vou ouvir vocês comer aqui e trazer uma dúvida aqui para vocês. Ninguém quer. Né? Então vamos começar a dar essa mentira do diabo que não existe ovo de Páscoa. Não existe. O que existe é o Cordeiro que foi Cristo Jesus que se fez sacrifício por nós. Esse sim existe. E os pais estão se deixando levar por essa loucura pagã. E muitos crescem com isso na mente. Não, irmãos. O sacrifício vivo, senta na mesa, conversa com seu filho, conta para ele como foi que se deu, como foi que nasceu, o porquê nasceu. E nós temos que comemorar por quê? Porque Jesus se fez sacrifícios e fez o Cordeiro, que era da velha aliança, na nova, para nos dar salvação. É isso que tem que ser pregado para os nossos filhos. É isso que tem que ser ensinado a esta geração, para que não se percam. Muitos abraçando e vivendo isso e deixando o verdadeiro significado de lado. É tão lindo como a Páscoa surgiu, como a Páscoa se sucedeu, porque a palavra do Senhor vai dizer que a gente vai entender, aleluia. E eu ainda acho mais interessante, porque quando a gente está aqui sentado para comemorar a Páscoa, a gente diz que a gente vai comer o pão e o vinho, porque se tornou doce o sacrifício em relação ao que ele fez por nós. Porque lá na velha aliança, a palavra do Senhor diz que quando fez a primeira ceia foi pão asmo, que era aquele pão sem fermento e ervas amargas. Era boa? Era bom? Quem conhece aqui aquela erva de Santa Maria, né? Muita gente conhece aquele chá preto. Era aquilo ali. Era pão com aquilo ali. Que era para lembrar o sofrimento. Aí agora o nego pega e dá ovo de Páscoa. Gosta, né? Ovo de Páscoa para adoçar o negócio. Não era doce, foi doce
sacrifício vivo por mim e por você. Observe que quando ele senta com seus discípulos, a Bíblia não diz que tinha cordeiro. A Bíblia vai dizer que tinha pão e tinha vinho. Aí a gente pode perguntar, e o cordeiro? Era ele próprio. Então que possamos verdadeiramente sair da marca de engano, da cegueira espiritual e termos uma vida verdadeiramente voltada como cristão. Procurando aprender cada vez mais do Senhor, procurando viver cada vez mais o Evangelho de verdade, pedindo a Deus que tire dos nossos corações as cegueiras, a frieza que muitas vezes tem acometido, que nós não venhamos a nos corromper, mas que venhamos a prosseguir, aleluia, e conhecer ao Senhor a cada dia, porque essa é a vontade do Pai. A palavra do Senhor diz que o seu reino ele é tomado à força. A Bíblia então vai dizer, aleluia, depois que os discípulos seguem com Jesus, o 24 para terminar. Então inicia. E aconteceu que quando estavam reclinando ao redor da mesa, a partir do 30, 29, porém eles muito insistiam, rogando, fica conosco, pois é tarde e o dia já está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles, e aconteceu que quando estavam reclinando ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Nesse mesmo instante, se lhe abriram os olhos e reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos dele. Cuidado. Cuidado. Jesus se apresentou, os olhos dele se abriram e só naquele momento eles vieram reconhecer que era Jesus. E mais uma vez, quando eles olham Jesus, mais uma vez tinha desaparecido. Cuidado para que Jesus não esteja do seu lado e você não saiba que é Ele. Muito cuidado. E quando você criar um trabalho dele e perceber que o mestre lhe visitou, não ser tarde demais. Vai ser no piscar de olhos. Vai ser no rápido do Senhor. E depois Jesus vai aparecer com seus outros discípulos. Essa manhã eu peço a vocês que quando vocês estiverem refletindo sobre festas religiosas, procure um fundamento e não viva preso a dois mundos. Não fiquem presos em dois mundos. Procura verdadeiramente fazer as coisas de maneira certa, porque às vezes pode ser a ignorância, e quando é por ignorância é bom, porque a palavra do Senhor diz que aquele que não conhece, aquele que não sabe, esse não será julgado pelos seus erros, mas a partir do momento que conhecemos a verdade e nós a praticamos de maneira contrária, como foi louvado aqui, que a mentira passa a ser verdade e a verdade passa a ser mentira, nós seremos condenados. Então que o Senhor abra nossos olhos nesta manhã, que o Senhor abra nossa mente nesta manhã, que nos tire do caminho do erro, do engano e nos traga para a verdadeira luz, que é Cristo Jesus e a sua verdade. Que oremos ao Senhor pedindo isso a Ele. Senhor, aquilo que em mim ainda é engano, aquilo que em mim ainda é erro, aquilo que meus olhos ainda estão vedados para ver, que o Senhor abra, porque eu não quero perecer. Eu não quero ficar no mar da perdição, mas eu quero brilhar o caminho da salvação. Amém, igreja? Que a Senhora abençoe.